Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos aí a mais uma prosa com Bertaglia, prosa fantástica que nós temos trazido aqui e para compartilhar os conhecimentos, as experiências que as pessoas possuem e, logicamente, estão inclinadas em deixar uma marca, um legado, um conhecimento compartilhado. E hoje nós vamos falar de um assunto que não necessariamente temos trazido aqui para a prosa com Bertaglia, mas muitas pessoas têm pedido, ou seja, quais são os desafios e oportunidades na construção civil. Sabidamente, vivemos em um mundo que está em constante mudança. Acompanhar as novidades é um desafio em qualquer segmento, e não é diferente no ramo da construção civil. E esse tema foi inclusive sugerido pelos nossos amigos que acompanham aqui a prosa com Bertaglia, dizendo: poxa vida, Paulo, você trata de supply chain, logística, desafios de uma série de segmentos, mas você não tratou ainda da construção civil. Pois bem, aqui nós estamos agora falando da construção civil na prosa com Bertaglia. Esta área de extremo valor para a sociedade e para o ser humano é responsável por realizar obras que vão desde moradias até aeroportos, pontes, escolas, fábricas e mesmo barragens. Novas técnicas de construção e materiais diferenciados são afetados pela evolução tecnológica. Gestão de qualidade, logística, planejamento, riscos e capacitação são alguns dos temas muito relevantes neste segmento da construção civil. Vidas podem estar em jogo. Enfim, quais são os desafios? E aqui eu estou trazendo um amigo de longa data para prosear comigo. É o Maurício Souza. Grande Maurício, que honra, que orgulho tê-lo aqui participando da prosa com Bertaglia, meu amigo. E falando sobre um assunto que você domina e que é um assunto fantástico. Maurício, seja bem-vindo aqui à prosa com Bertaglia, meu amigo. Bertaglia, o prazer é meu de estar aqui colaborando com a prosa com Bertaglia. Espero que a prosa seja uma prosa, e vai ser uma prosa muito interessante, muito construtiva e uma troca de experiência, uma conversa, como a gente sempre fala, né? É isso aí, é na informalidade, né? Prosear é sempre bom, né? E hoje sempre em dia bom, o mundo virtual, ele permite fazer isso com uma facilidade. Eu gostaria de estar aí contigo, tomando um café, uma água, ou até mesmo um chopinho, né? Mas dentro dessa impossibilidade, nós estamos fazendo aqui via virtual. Maurício, meu amigo, vamos contextualizar um pouco esse esquema da engenharia civil, né? E falar, eu deixo livre. Como é uma prosa informal, vamos em frente, meu amigo. Vamos tocando. Eu achei muito interessante, Paulo, que na sua breve introdução, você me remeteu ao meu passado, o meu início na construção civil, né? Você falou, a construção civil é uma atividade que vai desde pequenas obras de construção de casa, reforma, e citou uma série de outros exemplos, e foi até barragens, né? Então, na realidade, assim, o meu primeiro contato com a construção foi em uma obra de grande porte. Obviamente, eu estava em início de carreira, não era nem engenheiro e nem técnico ainda, né? Mas eu já trabalhava em função até da história do meu pai com construção civil em uma barragem. Foi uma barragem, uma hidrelétrica de grande porte, a segunda maior do Brasil na época, né? E até hoje a segunda maior do Brasil. Então foi a minha introdução, uma obra de grande porte, né? E como todo principiante, você acha que o centro do mundo é o teu umbigo, né? Então você acha que a construção civil são grandes obras. Era a minha postura na época, em 1900 e Guaraná com rolha, isso lá atrás, né? E na realidade, assim, o tempo foi passando, a gente foi mudando de perspectiva, foi conhecendo outras realidades. E, obviamente, a construção civil é muito mais do que grandes obras. Na verdade, a construção civil, ela é, em grande parte, as pequenas obras. A construção formiguinha que você citou, a construção de residências, a reforma. E eu acho que essa é a linha da construção civil que a gente tem que tratar com muito carinho. Porque a obra grande, o serviço de grande porte, a grande indústria, ela naturalmente ela vai se
se reinventando, ela tem uma estrutura, ela tem um porte para ir se colocando, né? Agora, e aquela obra pequena? E aquela construção formiguinha? Né? E aquela questão do dia a dia, né? Como que nós fazemos para elevar o nível dessa atividade? Esse é um dos grandes... Nós falamos em desafio, né? Eu acredito que este é um grande desafio, né? E quando a gente fala em desafio, eu sempre falo o seguinte: na construção civil existem... sempre separo os desafios. Desafio existe em todo segmento, em maior ou menor escala, em determinada época, um pouco mais em um segmento, um pouco menos em outro, mas desafio todos nós temos. Na construção civil, eu diria para você que assim, nós temos, como em todos os lugares, dois grandes grupos de desafio. O desafio perene, inerente à atividade, né? E o desafio sazonal, que é aquele momentâneo, que você passa por uma determinada época, uma determinada situação momentânea, né? E contextualizando a construção civil, né? Vamos imaginar o seguinte: é um dos grandes empregadores do Brasil, ou na realidade junto com o agronegócio e algumas outras atividades aí, acho que é onde você emprega uma grande parte da população, né? Então, a gente imagina que nessa construção civil, formiguinha que a gente fala, de construção, de reforma de pequeno porte, a gente tem uma situação de cunho social, porque fatalmente você tem uma boa parte, um grande contingente de mão de obra e de poder humano colocado nesse contexto. Então, quando a gente fala, e quando eu citei para você aí do desafio, que ele desafio perene, né? Aquele que é inerente à atividade, né? Eu acho que esse é um grande desafio. Então, a gente está falando de uma área que emprega um grande número de profissionais e, principalmente, um grande número de mão de obra braçal, né? Cujo nosso desafio, como gestores, né, e como formadores, é de elevar esse nível. Elevar o nível de quê? Né? A gente sempre fala assim: elevar o nível de quê? O nível de capacitação do profissional? Sim, nível de capacitação do profissional, isso obviamente, sim. Mas eu iria mais longe, né? O nível de qualidade de vida do ser humano da construção civil, que a gente tem historicamente. Assim, vamos imaginar o seguinte: a gente sempre, na história, né, a gente sempre fala em uma reviravolta quando inventou o fogo, outra reviravolta quando inventou a roda, né? Mas e quando inventou a casa? Né? E quando o homem resolveu, né? E quando o homem resolveu construir a sua primeira barraquinha, ou morar na sua primeira caverna, ou reformar a sua primeira caverna. Entendeu? Isso também é um fator histórico que a gente tem que tomar em conta. Isso está na nossa pele, está no DNA do ser humano, né? Então, é muito importante a gente lembrar que isso existe em nós desde quando nós fomos criados. A construção existe em nós desde quando nós somos criados, né? Então, eu sempre falo o seguinte: assim, todo mundo é um pouco engenheiro. Todo mundo entende um pouco de engenharia, de construção civil, né? Quando eu falo engenharia de construção civil, todo mundo entende um pouco. Você perguntar para um açougueiro, ele fala: eu construí uma casa, fiz alguma coisa assim e tal. Se perguntar para um médico, a mesma coisa: eu construí uma casa, tal. Todo mundo entende um pouco. Então, isso está no nosso DNA. Olha só que bacana, Maurício. Maurício, você trouxe um ponto aí extremamente interessante, porque você colocou alguns aspectos e algumas perspectivas, até pelo lado social, pelo lado da mão de obra, pelo lado das grandes empresas, e você falou uma coisa que muitas vezes não se reflete muito na sociedade, que nós falamos da roda, nós falamos de algumas grandes obras, mas
muitas vezes, quando nós pensamos no supply chain, eu começo aqui a imaginar supply chain, cadeia de abastecimento, logística, eu costumo olhar a logística pela perspectiva de como é que o pessoal fez lá as pirâmides, né? A muralha da China, ou seja, são grandes obras que são remetidas à engenharia civil, e da mesma forma como você falou, tinha os catedráticos, os matemáticos, os grandes construtores, mas também tinha aí o açougueiro, ou seja, o cara que se mete a fazer um pouco de engenharia. E eu queria que explorasse um pouco, que você explorasse um pouco aí, o Maurício, principalmente essa parte da mão de obra na engenharia, que é o grande desafio, porque quando a gente está falando em engenharia, muitas vezes as pessoas pensam na infraestrutura, na rodovia, na ferrovia que se faz, ou na ponte que se faz, mas tem uma legião, né, vamos chamar assim, uma legião de pedreiros por aí, né, que estão na construção civil, pintores que estão na construção civil. Como é que você enxerga isso, Maurício? Paulo, assim, esse é um tema muito interessante que eu diria para você que deve dar uma meia dúzia de prosas a respeito desse tema, mas vamos sintetizar, mesmo porque assim eu sou um apaixonado pelas questões filosóficas e sociais do mundo e obviamente como eu sou engenheiro eu acabo vinculando tudo à engenharia, né? Mas vamos lá. Comentei com você e falei um pouco aqui que a construção civil, ela é uma das grandes empregadoras de mão de obra, né? E, obviamente, principalmente, a maioria mão de obra braçal, e é uma mão de obra que ela, na maioria das vezes, ela inicia sem formação nenhuma, né? Então, a gente pega aquele profissional que é um profissional sem qualificação, e você, como nós, como empresa, como gestores e como pessoas formadas, né, nós temos a obrigação de promover a elevação dessa pessoa, a elevação técnica e a elevação pessoal dessa pessoa. Então, assim, a gente tem que conviver com um grande número de pessoas que você tem que formar, né? E esse é o grande desafio. Acho que esse é o grande desafio em termos de mão de obra, né? Então, você pega profissionais que não são tão profissionais ainda, você tem que torná-los profissionais e qualificá-los como profissionais, né? E incutir nessas pessoas o desejo e a aspiração de ser um profissional melhor. Acho que esse é o grande desafio, Paulo. A gente tem em qualquer empresa de construção civil, a gente tem os níveis de qualificação, né? Então, acho que hoje o grande desafio é você transformar essas pessoas em especialistas, né? E aí, obviamente, isso não é uma coisa, é uma coisa que tem que ser feita tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, tá? Então, você tem que ter um encontro, você tem que ter uma sinergia, porque o mercado da construção civil é muito grande, é muito vasto, né? Então, não basta apenas você atuar na frente de pegar e qualificar o seu profissional, né? Você tem também que imaginar que a sua empresa tem que ser qualificada para você poder qualificar o seu profissional, porque você não vai mudar o mundo sozinho. Você vai fazer a tua parte, e essa parte é grande, é de extrema valia, né? Mas você tem que imaginar que você tem um limite, né? Então, vamos fazer uma analogia, não, mas um parâmetro entre a qualificação da mão de obra e a qualificação da indústria da construção civil, né? Quando você pega, passando para um pouquinho para a indústria, né? Quando você pega uma indústria de construção civil há tempos atrás, era uma construtora que fazia tudo. Basicamente, ela pegava, ela começava e terminava uma obra, né? Com o passar dos anos, a gente foi, na verdade, as empresas elas foram se setorizando. E essa setorização ela é muito importante, porque você acaba qualificando as empresas. Então, hoje, dentro da engenharia civil, se imaginar dentro de uma construção, você tem que ter empresas especializadas em fundação, em alvenaria,
em cobertura, em estrutura e em armação. Então, você vai tendo, né, setorizações aí dentro de uma obra e dentro da qualificação, né? Qual que é o parâmetro que existe entre a qualificação e a setorização empresarial com a qualificação da mão de obra e do ser humano, né? Você acaba trazendo para dentro da tua empresa aquela mão de obra lá do começo que era desqualificada, né? Para qualificá-lo para um setor específico da construção civil. Tá? Isso é importante, porque sem isso, a construção civil ela é tão vasta, ela é tão ampla, que sem isso, sem essa setorização, sem essa qualificação, você não consegue qualificar a sua mão de obra. Então, você precisa, não é uma empresa que vai qualificar todo mundo, é a empresa específica de um determinado ramo que vai qualificar um determinado número de funcionários para aquela área, e assim, sucessivamente, em várias áreas. Eu acho que este é o grande desafio, é tratar, qualificar a mão de obra, né? E, ao mesmo tempo, setorizar e especializar as empresas. Obviamente, né, a gente tem dentro de um projeto global alguém que vai ter a função de unir todas essas especializações. Assim como existe no mercado automobilístico, por exemplo. Você tem um determinado número de empresas que acabam se qualificando para um segmento que vão ser fornecedoras de uma montadora que vai te entregar o carro, né? Então, a construção civil ela tem que passar por este momento também, ela tem que atingir esse momento, onde você tem um determinado número de empresas qualificadas, especialistas em um determinado produto, em um determinado segmento, e que vão te fornecer serviço e, portanto, ter mão de obra qualificada para, no final das contas, você ter uma construção de qualidade que foi gerenciada por uma montadora. Basicamente é isso, né? Esse é o desafio. Esse é o grande desafio e esse que eu chamo de desafio perene, aquele que nós vamos ter sempre até atingir e depois que atingir nós vamos eternamente qualificar. Maurício, bacana, sensacional. Você explorou um lado da construção civil aí, que é essencial, que é fundamental, né? E você tocou no assunto da segmentação, ou seja, as pessoas se especializam mais, ou seja, saem daquilo que seria genérico e vai para uma especialização. Eu queria fazer o seguinte, Maurício, nós estamos terminando aqui o primeiro tempo da nossa conversa e nós vamos agora para o segundo tempo, onde eu gostaria de explorar as oportunidades que existem, né, na engenharia civil, na construção civil, principalmente voltado para o uso de tecnologia, ou seja, a industrialização, como é que a gente consegue, de certa forma, ser muito mais produtivo. Você já falou aí, usando aí o termo segmentação, acho que esse também é uma forma de você ser mais produtivo dentro do segmento. Vamos para o segundo tempo, Maurício? Vamos lá? Vamos lá, vamos para o segundo tempo, Paulo. Maurício, que prosa fantástica, um assunto interessante, você está tratando aí com pragmatismo, com leveza, para que as pessoas que acompanham aqui a prosa com Bertaglia consigam ter uma visão, um discernimento do que é a construção civil, qual é o papel que ela desempenha na sociedade, isso é fundamental. Eu gostaria de entrar num outro lado agora, uma exploração de um outro lado, o Maurício, voltado realmente para as oportunidades. Nós falamos de desafios e agora eu gostaria de olhar pela perspectiva da oportunidade, principalmente em se tratando de Brasil, né? Quando a gente fala em engenharia, em construção civil, nós estamos falando de canteiro de obras, nós estamos falando já de casas que são replicáveis, né? Então, eu gostaria que você entrasse nessa seara aí, informalmente, e navegasse nesse assunto aí para a gente. Maurício. Vamos lá, Paulo. Acho que a questão de oportunidade, obviamente, ela está sempre vinculada eu sempre vinculo oportunidade à questão de desafios momentâneos, tá? E aí, eu queria fazer um link entre o tema de oportunidade e
a segunda parte dos desafios que eu havia comentado com você, eu havia falado que os primeiros desafios são desafios perenes, aqueles que são inerentes à construção civil, né? E um outro nível de desafio são os desafios sazonais, aqueles que você, obviamente, se depara com eles em um determinado momento da tua carreira, ou da vida, ou do mercado, né? E estes são os desafios que geram as oportunidades. As oportunidades, as perenes, elas são um pouco mais difíceis de você atingir. Mas as oportunidades que são sazonais, essas são objetivas. Elas são momentâneas e rapidamente você as atinge, né? Então, eu acho que o grande desafio, ou o grande mote do empresário da construção civil, do gestor da construção civil, é estar ligado na evolução, na maneira como está se comportando aquele mercado da qual ele está pertencendo, né? Da qual no mercado que ele convive, né? Então, e isso vai mudando, isso muda basicamente, assim, o mundo está mudando rapidamente, muda em horas, muda em minutos, muda em dias, e a construção civil não é diferente, tá? Por mais que a gente tenha todo aquele contexto do DNA histórico, então, nós não estamos descolados do mundo, nós estamos dentro de um mundo que evolui, que a tecnologia influencia, e que nós temos que acompanhar, né? Então, oportunidades, né? A pergunta que você colocou, o tema que você colocou como objeto dessa segunda parte da prosa seria oportunidades, né? Eu acho que a grande oportunidade que existe hoje e a grande situação é você manter uma visão, é você ter uma visão do teu objeto de entrega, o que você está entregando e o que você pode entregar com mais qualidade, com mais tecnologia, e o que você consegue colocar no teu produto para que isso aconteça. Então, a construção civil ela é carente de tecnologia. Existem, como eu falei, as grandes empresas, as empresas médias, as obras que você coloca tecnologia, mas o desafio e a oportunidade está em você agregar essa tecnologia ao seu dia a dia, ao dia a dia do seu empreendimento, seja ela uma casa, seja ela uma indústria, seja ela uma estrada, seja ela uma barragem, né? Essa é o grande mote da oportunidade. E a oportunidade vem de onde? Vem da criatividade e do planejamento de cada gestor, né? É um tema muito interessante, é um tema que eu sempre falo que o planejamento é essencial. Você tem que planejar tanto a tua vida quanto a tua empresa e tanto o teu empreendimento, e você tem que embutir neste seu planejamento, e principalmente na construção civil, um nível de empreendedorismo e um nível de arrojo. Então, você tem que estar arrojado. Essa é a grande oportunidade. Quando eu falei de segmentação, obviamente, a segmentação ela é uma oportunidade. Então, você se especializar em um determinado item, você incorporar tecnologia à sua área de atuação, essa é uma grande oportunidade. Entendeu? Você colocar, aumentar a sua produtividade, aumentar a sua penetração de mercado com a tecnologia, você aumentar melhorar a sua gestão com tecnologia. Entendeu? Isso eu considero o grande mote atual. Nós estamos vivendo um momento, Paulo, que ele requer muita criatividade, tá? A gente tem aí, nós estamos num momento, diria, pós-pandêmico, né? Onde os vetores que estavam equilibrados, os vetores de consumo e de produção, né? Os diversos vetores que compõem a estrutura de consumo e de produção, eles estavam equilibrados, né?
ou razoavelmente equilibrados. E, basicamente, essa fase de pandemia, ele desequilibrou esse sistema. Então, os vetores eles não estão mais assim atuando de maneira equilibrada. Então, você tem hoje situações que são anomalias de mercado, né? E quando você tem essas situações de anomalia de mercado, que é uma situação sazonal, né? Dentro disso entra a grande oportunidade para cada gestor. Essa anomalia, obviamente, pode trazer grandes danos, mas pode trazer um grande avanço. Assim, lembrando e falando assim, os grandes avanços tecnológicos e de gestão da humanidade foram sempre em momentos de crise, foram sempre em momentos de anomalias, em momentos em que estes vetores não estavam equilibrados. E nós estamos em um mercado, talvez em vários outros, mas especificamente falando da construção civil, nós estamos em um momento em que esses vetores eles estão completamente desequilibrados, tanto de fornecimento de mão de obra, quanto de material, quanto de insumos, quanto de commodities da construção civil, está totalmente desequilibrado. Uhum. Então, isso gera, obviamente, oportunidade imensa para cada um dos setores, né? Então, cada um que tiver, cada empresário da área da construção civil, cada gestor, cada pessoa ligada à construção civil, vai ter, obviamente, dentro da tua área, analisando a sua área, o seu microcosmo, né, a sua área de atuação, onde alcança o teu braço, vai ter uma série de oportunidades, porque isso gera oportunidade. Gera um desarranjo, gera uma tensão, obviamente, né? Mas gera também oportunidade. Aí vai de cada um tentar aproveitar isso daí de uma maneira muito interessante. Maurício, fantástico, meu amigo. Você trouxe aí alguns pontos, alguns elementos que são bastante interessantes. Eu fiz engenharia civil, né? Inclusive eu moro em Itatiba, e aqui em Itatiba existia a universidade que tinha engenharia civil, a São Francisco, né? E você tropeçava nos engenheiros civis daqui da minha cidade, né? Ou seja, eu tive então que partir para outro caminho, né? Fiz administração também, para poder evoluir no segmento. E aí, pegando como gancho esse comentário que eu acabei de fazer, o Maurício, se você tivesse que dar algumas dicas para aquelas pessoas que querem ingressar nesse mercado, seja pelo lado de estudar ou na busca de emprego, que tipo de dica você daria para as pessoas, Maurício? Paulo, eu sou obviamente, a minha formação é engenharia civil também, somos colegas de profissão, né? E eu diria para você o seguinte, a grande situação, o que eu falo sempre para todo mundo, a gente tem na nossa empresa aí pessoas que estão sêniores e também pessoas que estão começando, e eu sempre falo o seguinte, fuja do estereótipo. Sempre, fuja do estereótipo, saia do estereótipo do engenheiro civil. Busque inovação, busque mudança. Não, aquela imagem do engenheiro civil de 20 anos, 30 anos atrás, de camisa xadrez e bota, ela existe, mas você não necessariamente pode pensar daquela forma. Uhum. Você tem que mudar. O mundo ele está mudando muito rápido. E o engenheiro ele tem voltando lá naquele começo da nossa conversa, naquele DNA de construção, a gente acaba tendo uma resistência natural à mudança, porque aquilo está dentro de uma coisa que a gente está dentro da nossa formação. Construir a casinha daquele jeito, fazer as coisas daquela maneira, tratar as pessoas daquela forma, isso está dentro da nossa formação como engenheiro. E eu diria para você, se eu tivesse que dar a grande dica, ela é subjetiva, ela seja diferente, pense diferente, seja inovador, fuja do estereótipo. Assim como você, quando eu iniciei a minha formação de engenharia, aliás, antes de iniciar, né, eu me lembro de uma passagem onde um professor de cursinho perguntou, dentro da sala de aula, quem vai fazer engenharia, quem vai fazer medicina, perguntou quem vai fazer engenharia. Eu,
lá nos meus 16, 17 anos, né? Fiquei com vergonha de levantar o braço, né? Não levantei. Fiquei quietinho no meu lugar. Eu lembro que tinha eu e um outro colega que queríamos fazer engenharia civil, né? Eu fiquei quieto, fiquei com vergonha, fiquei quietinho ali, não levantei o braço. Ninguém levantou, né? Felizmente, porque ele falou o seguinte: que bom que ninguém levantou o braço. O Brasil não precisa mais de pedreiro. Então, eu diria para você hoje, eu concordo. O Brasil não precisa de pedreiro. O Brasil precisa de profissionais de engenharia, profissionais de construção civil, que não tenham a cabeça de pedreiro, nenhum demérito ao pedreiro. Né? Eu aprendo muito com eles, inclusive. Os meus grandes aprendizados são com eles. Mas você tem que ser diferente. Você tem que ser uma pessoa diferente, você tem que ser uma pessoa inovadora, coisa que nós, engenheiros civis, de uma determinada formação, ficamos, às vezes, um pouco acanhados em ser diferentes. Né? Então, nós temos que ser diferentes, temos que pensar diferente, pensar fora do contexto, ter ações inovadoras, ter atitudes, empreender de maneira inovadora. Bacana, bacana. Cuidar das pessoas de maneira inovadora. Eu acho que essa é a grande dica que eu dou para as pessoas que estão começando em engenharia, que querem... A construção civil é um mercado eterno, você nunca vai deixar de construir, você vai mudar muita coisa na construção, mas não vai deixar de construir. Não é um mercado eterno, então é um mercado que tem frente para todo mundo, né? Mas precisa inovar, precisa ser diferente. Tá? Legal. Maurício, meu amigo, gratíssimo pela sua contribuição aqui na Prosa com Bertaglia, ao infinito e além. Um abraço virtual para você. Pessoas do bem são sempre bem-vindas aqui na Prosa com Bertaglia. Maurício. Meu amigo Paulo, o prazer foi meu, prazer imenso. Espero ter contribuído com a prosa e com as pessoas que estão e irão nos ouvir, né? Que eu tenho certeza que serão muitas. E vamos avante, vamos à frente. Vamos construir um mundo melhor. É isso aí, Maurício. Abração para você, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigado, Paulo. Tchau.